Durante uma trilha de motocross pelo interior isolado da Austrália Ocidental, dois amigos registraram uma cena que jamais conseguiram esquecer. À margem do caminho, surgiu uma figura pálida, com cabelos longos e escuros, vestida de branco, parada em completo silêncio enquanto eles passavam. Assustados, aceleraram e foram embora. Cerca de uma hora depois, a curiosidade falou mais alto e eles retornaram ao local. Desta vez não havia absolutamente nada. Nenhuma marca no chão, nenhuma pegada, nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Um campista começou a ouvir sons estranhos do lado de fora do seu acampamento e decidiu verificar o que estava acontecendo. Ele gravou tudo e, em certo momento, se deparou com algo inquietante. Uma figura humanoide de aparência pálida foi vista se escondendo entre os arbustos, movendo-se com cuidado, como se tentasse não ser percebida. O autor do vídeo afirmou se tratar de um skinwalker, supostamente registrado em uma região famosa por relatos desse tipo. No entanto, ele não contou o que aconteceu depois. A criatura permaneceu ali. Como o campista conseguiu escapar? O mistério acabou deixando muitos espectadores em dúvida sobre a veracidade das imagens. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, bora pro próximo vídeo. Em uma noite já avançada, um homem caminhava próximo à borda de uma floresta fechada quando sons perturbadores começaram a ecoar ao seu redor. Os barulhos pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, mudando de posição, mas sem que nada pudesse ser visto. Seriam apenas animais selvagens ou algo muito mais estranho estava à espreita? Um homem se perdeu à noite no Peru e acabou chegando a uma antiga cidade praticamente abandonada, onde quase ninguém morava. Dentro do carro, ele ficou observando o lugar em silêncio, até notar um velho prédio escolar em estado de abandono. Algo se moveu ali, e quando ele prestou mais atenção, ficou paralisado de medo. Viene corriendo encima. ¿Te imaginas? Boludo, acelera, vamos. Mira cómo camina. Mira cómo camina. Hija de puta. Diante dele surgia uma criatura enorme, com aparência de lobo, rondando o local como se estivesse à procura de comida. A cena parecia irreal, digna de um filme de terror. Sem saber exatamente para onde ir, ele só tinha uma certeza: precisava sair dali o quanto antes. Então arrancou com o carro e foi embora o mais longe que conseguiu. Durante uma caminhada em meio à selva fechada, essa pessoa sentiu um arrepio ao perceber algo incomum. Ao longe, surgiu uma figura estranha, que parecia ser metade humana e metade serpente. A cena logo foi comparada a criaturas míticas presentes em lendas de diferentes culturas. Porém, infelizmente, as imagens estão desfocadas demais para identificar com clareza o que realmente foi registrado naquele dia. Certa noite, um motorista seguia por uma estrada cercada por floresta quando percebeu, à beira do caminho, uma figura humanoide escura. Ela parecia sólida e real, mas ao mesmo tempo estranhamente distorcida. Afinal, o que poderia ser aquilo? Uma família estava viajando pela Europa e tirou algumas fotos animadas para guardar de lembrança. Tudo parecia normal até o dia em que voltaram para casa e começaram a revisar as imagens. Em uma delas, no lado esquerdo da foto, surgiu uma figura que ninguém havia percebido no momento do clique e que simplesmente não aparecia na imagem registrada poucos segundos antes.
A descoberta deixou todos inquietos, levantando a dúvida sobre quem ou o que teria entrado silenciosamente naquele registro de família. Curiosamente, essa suposta aparição parece estranhamente familiar. Você acha que a imagem pode ter sido editada? Um grupo reservou um Airbnb com temática de terror, mas a experiência logo deixou de ser divertida e começou a causar desconforto. Yes, we are staying in a horror-themed Airbnb, but there's actually something pretty weird. Wait. I hear it again. Yeah. Okay, so there's this crazy noise outside. It's definitely louder. I don't know if it'll pick it up on the video, but there are some dogs in the distance that are going crazy. And this thing has been getting louder and louder for the past, 5 minutes. Okay, that sounds like a person. That was a woman, no? Or two things at once. I feel like we should go inside. Okay. No, yeah, we're actually gonna leave. Yeah. I think we should go. No, yeah. That's okay. O clima mudou completamente, passando de brincadeira para algo realmente perturbador. Ainda naquela mesma noite, eles decidiram ir embora, achando mais seguro voltar para casa do que arriscar passar a noite ali. I got too scared. Yeah, we're actually going home. So we're just gonna drive home tonight because I can't sleep here. Yeah, that wasn't the only weird thing that happened. I guess I'll post an update tomorrow when we're home safe. Talvez tudo fizesse parte da proposta do lugar, ou talvez fosse algo muito mais sinistro, quem sabe até uma forma de atrair possíveis vítimas. Alguém passava de carro por um cemitério assustador durante a noite quando percebeu algo estranho. Uma espécie de estátua com forma de demônio, que não combinava em nada com o lugar e parecia totalmente fora de contexto. O problema é que ela se mexeu. Que porra é essa? O que aquilo realmente era, tenho certeza que assusta qualquer um, principalmente em um cemitério. Um grupo de caçadores montou acampamento em uma área isolada da mata, onde coisas estranhas começaram a acontecer rapidamente. Galhos se quebravam ao redor, algo se movia entre as árvores sem ser visto, e pedras eram arremessadas na direção deles. No início imaginaram que pudesse ser um urso, mas ursos não jogam pedras. Um dos caçadores então ergueu o celular para gravar e acabou registrando isso. He's been trolling out there. Des, is that a bear? Get your camera. Come here. I can't see it. Can you see it? I don't see anything. Oh, look at the size of that thing! Dude, that's not a bear. That's not a bear. As imagens tremidas, quando analisadas em câmera lenta, revelaram o contorno bem definido de algo que não parecia totalmente humano. Seria possível que fosse o pé grande? Em um quintal tranquilo, um homem acabou se deparando com algo incomum escondido entre as folhas secas. Uma criatura estranha, muito bem camuflada, se contorcia e se virava sem parar. Quando ele publicou o vídeo na internet, muita gente ficou chocada. Alguns juraram que parecia um alienígena, enquanto outros acreditam que possa ser uma espécie ainda desconhecida. Se você souber o que é, conta pra gente nos comentários. Certa noite, dois amigos entraram em uma casa abandonada e perceberam algo estranho perto de um galpão. Com a pouca luz, era difícil enxergar direito. Mas uma figura escura chamava a atenção próxima à porta. Nervosos, um deles apontou uma faca enquanto o outro arremessou uma lata de spray. A figura se mexeu levemente, mas não avançou. Eles concluíram que talvez fosse apenas parte da porta quebrada e decidiram ir embora, não sem antes tirar uma foto. No dia seguinte, voltaram ao local acompanhados de mais amigos. Dessa vez, a porta do galpão estava claramente pintada de vermelho e branco. A figura preta havia desaparecido completamente. Não havia nenhum sinal, nenhuma marca, nada que explicasse o que eles tinham visto naquela noite.
Até hoje, eles não sabem dizer o que aquilo realmente era. Uma mulher que vive na região das Montanhas Apalaches gravou um som estranho vindo do quintal de sua casa durante a noite. O barulho lembrava muito o choro de uma criança, mas atrás da residência havia apenas uma mata fechada. Ela afirmou que o vídeo não foi editado, apenas com o áudio levemente realçado. Muitos espectadores tentaram comparar o som com animais da região, mas nada parecia bater. Até hoje, a origem daquele ruído segue sem explicação. Um grupo de amigos estava saindo de um cemitério já à tarde da noite quando algo estranho aconteceu. Enquanto seguiam de carro por uma estrada estreita, uma figura surgiu à beira do caminho. Mais tarde, ao voltarem para conferir o local, não havia absolutamente nada ali, apenas grama e um poste de telefone. A sensação era de que algo havia decidido acompanhá-los. Mas o quê? Em 1959, o piloto belga Coronel Remy Van Lier relatou uma visão assustadora enquanto sobrevoava de helicóptero a região de Katanga, no Congo. Segundo ele, lá de cima foi possível ver uma cobra gigantesca, com quase 15 metros de comprimento, coberta por escamas em tons de verde e marrom, e com uma cabeça que chegaria a quase 1 metro de largura. Ao se aproximar, a criatura teria se erguido cerca de 3 metros do chão. Uma fotografia chegou a ser feita, mas muitos afirmaram se tratar apenas de uma ilusão ou efeito de perspectiva. Ainda assim, Van Lier manteve sua versão dos fatos até sua morte, em 1990. Certa vez, uma câmera de segurança na Tailândia registrou algo estranho cruzando o céu durante a noite. Os vigilantes que assistiram às imagens ficaram inquietos, sem conseguir entender exatamente o que tinham visto. Alguns disseram que poderia ser apenas um drone, mas outros levantaram uma hipótese bem mais sombria: o Penanggalan. Na tradição popular da Malásia e da Indonésia, o Penanggalan seria uma entidade que durante o dia aparenta ser uma mulher comum, mas à noite sua cabeça se desprende do corpo e passa a voar em busca de vítimas. Apesar do clima perturbador causado pelo vídeo, tudo isso não passa de uma lenda, e com certeza aquilo deveria ter uma explicação que não envolva uma entidade. Um youtuber chamado Codini e seus amigos decidiram explorar um túnel abandonado que já transmitia uma sensação muito estranha. Todas as vezes em que tentaram entrar, o medo falou mais alto e eles recuaram. Até que, na 4ª tentativa, algo diferente aconteceu. Antes mesmo de ver qualquer coisa, sons esquisitos começaram a ecoar lá de dentro. Foi então que isso aconteceu. Uma figura acinzentada em pé começou a surgir lentamente da escuridão, emitindo gritos enquanto se aproximava. O grupo conseguiu registrar tudo em vídeo enquanto fugia desesperadamente. Depois disso, nunca mais voltaram ao local, e até hoje ninguém sabe ao certo o que realmente estava naquele túnel. No primeiro dia de 2020, uma mulher que caminhava por uma trilha isolada no norte da Califórnia acabou registrando algo estranho em vídeo. Ao longe, uma silhueta alta e coberta de pelos parecia observar por cima do horizonte. A análise das imagens sugere que a figura teria entre 2 e 2,5 metros de altura. Ao aproximar o zoom, dá para notar um formato de cabeça mais cônico e até traços do rosto. Enquanto alguns acreditam que poderia ser apenas um urso negro, outros defendem que a aparência bate com descrições clássicas do Sasquatch. A silhueta parece mais com algo desconhecido do que com um animal comum. E, de fato,
As imagens são borradas o suficiente para alimentar a teoria do pé grande. Um morador que vive em uma área isolada no meio da mata ouviu um barulho estranho e decidiu sair para verificar o que estava acontecendo. Do lado de fora, ele encontrou seu cachorro junto dos filhotes, todos tensos, encarando a escuridão. Os animais pareciam inquietos, claramente assustados com os sons. Sem entender o que era, ele voltou às pressas para dentro de casa e esperou até que o barulho cessasse. Nunca descobriram a origem daquele ruído e desde então ele nunca mais foi ouvido. Em setembro de 2009, um grupo explorava uma área de mata enquanto gravava o passeio quando acabou registrando algo fora do comum. What the hell is that? Behind you. I'm being serious, there was something there. There was. I'm not, there was something there. Em um momento rápido, a câmera captou uma figura escura parada atrás de uma das pessoas. Quando eles se viraram para olhar, a figura já havia desaparecido por trás de uma árvore. Instantes depois, ela surgiu novamente, aparentemente se aproximando. A gravação termina de forma repentina, em meio a gritos e confusão. Ainda assim, nem todo mundo acredita na história. Muitos comentários dizem que a reação do grupo não pareceu verdadeira, mas parecendo uma encenação mal feita. E você, o que acha? Durante uma trilha, alguém acabou se deparando com uma cena realmente assustadora. Vou pegar aqui do lado aqui. Ela é carnívora. Olha, tem mais lá dentro, lá, ó. À primeira vista, aquilo parecia uma criatura pulsante, lembrando o Demogorgon de Stranger Things, mas, na verdade, tratava-se de uma flor rara encontrada na natureza, conhecida como Rafflesia ou lírio cadáver. Essa planta parasita cresce sem folhas nem caule e produz flores gigantescas que chamam a atenção, mas exalam um cheiro intenso de carne em decomposição. O odor serve para atrair insetos, como moscas varejeiras, que acabam espalhando o pólen de uma flor para outra. Apesar da aparência e do cheiro horríveis, o lírio cadáver não oferece perigo aos seres humanos, embora chegar muito perto possa provocar enjoo. Em uma pequena cidade da Ucrânia, um turista foi alertado pelos moradores para não entrar na floresta durante uma nevasca. A curiosidade falou mais alto e, mesmo assim, ele decidiu ir. No começo, tudo parecia tranquilo, até que ele percebeu algo perturbador. Entre as árvores, uma figura estranha estava parada, com olhos brancos brilhando, encarando-o fixamente. Não parecia humana, mas também não se assemelhava a nenhum animal conhecido. Apavorado, ele saiu correndo da floresta e nunca mais voltou ao local. Na Rússia, uma mulher afirmou ter presenciado algo assustador no próprio quintal de casa. Certa noite, ao sair para o pátio, ela simplesmente parou, tomada pelo medo. No telhado do gazebo, havia uma criatura estranha, agachada, como se estivesse se alimentando de algo. De repente, ela emitiu um som perturbador totalmente fora do comum. Em pânico, a mulher correu de volta para dentro e recorreu às câmeras de segurança para provar o que tinha visto.
Sem essas gravações, dificilmente alguém acreditaria em sua história. Em junho de 2011, um trilheiro que caminhava por uma floresta coberta por neblina na Noruega percebeu algo estranho. Enquanto a câmera se movia pela névoa densa, uma figura sombria começou a surgir ao longe. Pouco depois, outra apareceu mais próxima. Ao desacelerar as imagens, dava para notar que ambas estavam curvadas e tinham proporções que não pareciam humanas. A neblina pesada e a qualidade granulada do vídeo tornam quase impossível afirmar o que foi registrado naquele dia. Mas quem publicou as imagens garante que não eram pessoas. Durante uma caminhada por uma trilha isolada, alguém acabou registrando algo inquietante. Uma figura estranha surgiu na gravação, sentada ou agachada bem no meio do caminho. À primeira vista parecia humana, mas quanto mais era observada, mais algo nela soava fora do normal. Incomodado com a situação, o trilheiro recuou rapidamente, deixando apenas esse breve registro. Afinal, quem ou o que realmente estava ali naquele dia? Neste vídeo perturbador, Abdullah caminha sozinho por uma floresta em região desértica, um lugar cercado por antigos rumores de ser assombrado por um djinn. Instantes antes de ele entrar no local, algo estranho surge no enquadramento. Mas, desta vez, ninguém sai correndo. المنطقة الوسطى أحاول أسجل قدر الإمكان بأسرع وقت المقاطع لكن ما ألحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش هذا؟ Em vez disso, Abdullah decide se aproximar. Porém, quando chega ao ponto exato, quem ou o que quer que estivesse ali já havia desaparecido. Afinal, o que estava acompanhando eles naquela noite? No dia 31 de maio de 2025, o criador do canal Camp Prime, conhecido por acampar sozinho, decidiu se aventurar em uma floresta próxima a uma tranquila cidade montanhosa em busca de paz. Com um rio por perto e a van estacionada sob as árvores, a noite começou de forma simples: café, comida sendo preparada e silêncio. Mas, pouco a pouco, o ambiente começou a parecer estranho. Ele notou marcas incomuns esculpidas nos troncos e passou a ouvir sons fora do normal se movendo entre as árvores. Quando a noite caiu, ele resolveu, talvez sem pensar muito, assistir sozinho ao filme A Bruxa de Blair dentro da van. Mais tarde, ao sair no escuro para ir ao banheiro, o medo deixou de ser apenas imaginação. 도대체 Em meio às sombras, um par de olhos o observava. Seria apenas um animal ou havia algo mais ali com ele naquela noite? Por sorte, ele conseguiu voltar em segurança. Duas garotas faziam uma trilha nas montanhas das Filipinas junto com um grupo grande. Ao pararem para tirar fotos, não perceberam que o restante do grupo já havia seguido em frente. Ao se darem conta de que estavam sozinhas no meio da selva fechada,
Entraram em pânico e correram para alcançar os outros, enquanto uma delas gravava tudo. Naliligaw kami, guys. Naliligaw. Wala ni mga kasama namin. Dari mga kasama namin. Kailangan namin silang habulin. Kasi maliligaw kami. Gagi, malayo na sila. Wala na. Mais tarde, ao revisar o vídeo, algo assustador apareceu. Ao fundo, uma figura sombria se movia atrás delas e desaparecia em questão de segundos. A garota que publicou as imagens garante que não havia mais ninguém por perto naquele momento e que só percebeu a presença depois. Teria sido apenas um animal ou algo muito mais sinistro? Um grupo de exploradores decidiu visitar a supostamente assombrada igreja de Saint-Bau, na Grã-Bretanha, um local cercado por lendas que falam do espírito de um monge como guardião. No início, o clima estava tranquilo, mas assim que eles saíram do carro, o céu ficou escuro e acinzentado, quase como um aviso para que não prosseguissem. Depois de alguma hesitação, resolveram entrar. O que eles não sabiam é que, poucos instantes antes, haviam registrado algo inquietante sem perceber. We're going in. Oh God, he scared the crap out of me. Oh, is there an entrance? Nas imagens, uma sombra escura atravessava a igreja. Durante a visita, nada de anormal foi notado, embora a sensação no ambiente fosse estranha. O verdadeiro choque veio apenas depois, ao assistirem à gravação. Um grupo decidiu explorar túneis em Manchester, na Inglaterra, que foram usados como abrigos antiaéreos durante a década de 1940, quando muitas pessoas se escondiam ali com medo dos bombardeios. Há quem acredite que os espíritos ainda permaneçam no local e eles resolveram conferir por conta própria. Enquanto avançavam pelos corredores escuros, a luz azul das lanternas revelou algo assustador. What the f*** is that? Hello? Hello? This is weird. Right, I'm literally on my own in these tunnels. This is really weird because I've just literally come around the corner and, no joking, I think I might have seen like a silhouette or something. Ao longe, uma figura aparecia em uma posição estranha, quase impossível. Mais tarde, quando um deles virou a câmera para outro ponto, a gravação mostrou o que pareciam ser pernas humanas saindo de um buraco na parede. O mais estranho é que ninguém do grupo percebeu isso naquele momento. Um comentário chamou atenção para o fato de que o feixe da lanterna parecia atravessar a figura. Quando finalmente deixaram o local, eles tiraram uma foto e só então notaram algo que se assemelhava a um rosto. Right, so you can see us and stuff. Me, Dan, D, you. Right, so apart from, we have a little friend here. Just, if you ever look here, can you set the brightness up on your phone maybe? No. Just right, there we you go. go. I've That's got a it. beautiful I'll zoom there. in. Right, guys, you can see right there. You can see the guys. You can see the lips, the nostrils, the eyebrows, the hairline, the chin. You can even see at the bottom here, if you can just catch the end of my thumb, where I'm covering now, there you can see the line of his neck as his head is bent round the corner. That is mad. That is insane. I've never come across something. Afinal, o que estava nos túneis com eles?